La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante. Assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas num dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. O maior e mais esperado, o maior e mais aguardado evento que o cristianismo espera é a volta do Senhor Jesus. Na Bíblia encontramos 300 citações entre Velho Testamento e Novo Testamento sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus e o arrebatamento da igreja é predita pelos profetas, é predita pelo próprio Senhor. Os apóstolos avisaram sobre este evento, os anjos profetizaram. A Bíblia diz com detalhes como será. A Bíblia diz que será como ladrão vindo à noite, como relâmpago, será como os céus se dissolvendo, os mortos em Cristo ressuscitando, os santos sendo arrebatados entre nuvens, a igreja se encontrando com Cristo, com alarido e voz de arcanjo, acompanhado pelos anjos. Será subitamente, inesperadamente. Este será o arrebatamento da igreja. Mas acontece que nós vivemos em dias em que o materialismo está sufocando algumas das promessas e profecias bíblicas. Nós vivemos em dias em que, apesar dos cristãos conhecerem a palavra de Deus e o que vai acontecer, parece que há uma morbidão espiritual. As pessoas estão num meio cético e descrendo que acontecimentos sobrenaturais estão por acontecer. Estamos vivendo em tempos de materialismo, de funcionalismo. Estamos vivendo em tempos em que a igreja corre o risco de também desacreditar, ou melhor até acreditar, mas não se dar conta da importância da volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Vivemos em tempos em que a igreja tem esquecido desta importante mensagem
Prepare-se, Jesus irá voltar. Cuidado, Jesus irá voltar. E isso será rapidamente, repentinamente. Alguns dizem a volta de Jesus não é literal. Existe uma teoria sobre isso. Existe uma das teorias da volta de Jesus que toda a escatologia é individual e que diz o seguinte, falando da tribulação, por exemplo, cada ser humano tem o seu ciclo completo de tribulação, e quando a pessoa vai para o céu, morre, então chegou o seu dia de arrebatamento pessoal. Não é isso que a Bíblia diz, ela fala no coletivo. A igreja será tomada, um povo será tomado. Existe a teoria também que vai chegando até o nosso país, da teologia liberal, que diz o seguinte, que o arrebatamento da igreja é utópico, isto é um ideal que não vamos alcançar nunca, mas estamos caminhando nesta direção, o que também não é verdade, porque nós encontramos com muitos detalhes Deus nos falando na sua palavra sobre o arrebatamento da igreja. Escute isso, para que você entenda muito claramente a lógica daquilo que estamos explicando. Para aqueles que duvidam que será um acontecimento literal, eu faço uma pergunta: se você fosse viajar de avião, vai comprar a passagem na companhia aérea tal, e aí descobre que dos 10 últimos voos, 8 caíram, você subiria no próximo avião? Não, naturalmente. Você perderia a passagem, mas não iria. Da mesma forma, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos uma profecia atrás da outra se cumprindo. Nós vemos promessas de Deus se cumprindo uma após outra. E quando chega com respeito ao arrebatamento da igreja, muitos perguntam: será? Será que isto vai acontecer? Será que é literal? Será que a igreja será tomada mesmo deste mundo? Pois bem, palavras do Senhor Jesus nesse texto que nós lemos, e nele nós encontramos alguns ensinos. O primeiro deles é que na sua segunda vinda Jesus virá como um relâmpago. E é isso que o texto diz, versículo 24, veja comigo: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade no céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. A volta de Jesus será repentinamente. Você não consegue acompanhar em tempo real a velocidade de um relâmpago. Ele brilha, você sabe que brilhou numa fração de segundo, mas desapareceu. Quando você olha, já perdeu o espetáculo da natureza de um relâmpago, de um raio caindo. Assim será a vinda do Senhor Jesus. As pessoas vão ver, mas será muito rápido, velozmente, subitamente, com visibilidade. Aliás, a palavra arrebatamento, no grego, a língua que foi escrito o Novo Testamento, a palavra que mais caberia na tradução é rapto. Mas um rapto de forma diferente, um rapto rápido, um rapto onde é mais ou menos aquela ideia de você ter numa tábua alguns pregos e tachinhas, e muita palha, muita pedrinha, mas de repente você passa um ímã muito forte ali e passa rapidamente todos os objetos que respondem ao magnetismo, saltam e pulam para aquele ímã. É mais ou menos essa a tradução da palavra arrebatamento da igreja, uma sucção magnética. A igreja passará por isso e rapidamente, como um raio, como um relâmpago.
Um segundo ensino que vemos no texto é que na sua segunda vinda as pessoas estarão ocupadas em suas atividades normais. Versículo 27, 28, a Bíblia diz que as pessoas estarão comendo, bebendo, construindo, edificando, casando, comprando, vendendo, estarão no dia a dia da sua lida. Acontece que quando nós levamos a vida na normalidade, comendo, bebendo, trabalhando, comprando, vendendo, não há nada de ilícito com isso. Não estamos com isso descuidando da volta de Jesus. Mas o problema é que aqui está se citando dois eventos do Velho Testamento: os dias de Noé e a mulher de Ló, a família de Ló. Nos dias de Noé, as pessoas estavam tão empolgadas com aqui e agora, com os olhos apenas aqui neste mundo, que Noé começou a pregoar um evento sobrenatural, dizendo: vai haver dilúvio. E eles diziam: dilúvio, que? Como isso? Nunca houve. E Noé continuava pregando, anunciando, e as pessoas olhando para a sua vida apenas aqui. E a Bíblia diz: e veio o dilúvio e consumiu a todos. Também da mesma forma, a família de Ló. A Bíblia disse que a mulher Ló e sua família foram chamados, convocados para sair, fugir de Sodoma e Gomorra. E a palavra do anjo era: não olhem para trás, corram para o monte, não olhem para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, entre salvar a sua alma e olhar para as riquezas, ela tentou fazer as duas coisas juntas: correr e ao mesmo tempo olhar o que ela estava deixando para trás. E diz a Bíblia que ela virou uma mulher, uma estátua de sal. E por isso o texto diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Não há nada de errado nós fazermos os investimentos aqui nesta vida, não há nada de errado cuidarmos do nosso dia a dia com zelo, com cuidado, com cidadania e tudo mais. Mas o grande problema é que a maioria das pessoas estão com os olhos fixos nesta vida, fixos neste mundo, nas coisas terrenas, e nem um pouco voltados para as coisas espirituais. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos ter os nossos olhos nas coisas espirituais, no trono de Deus. Algum tempo atrás eu preguei sobre a figura da águia, a comparação que Isaías faz entre o cristão e a águia, entre o que confia em Deus e a águia. E é interessante que a águia tem uma visão distinta. Ela consegue ter dois focos de visão. Ela consegue, nós, por exemplo, temos um foco de visão. Eu estou olhando para frente, então eu vejo aqui esta linha e vejo uma visão periférica secundária aqui do meu lado. Se tiver alguma movimentação aqui, eu vejo os vultos, mas estou olhando aqui. E a águia tem dois focos de visão. Ela consegue viajar pelas alturas, olhando o horizonte, com o foco de visão no horizonte, no céu, para cima, e ao mesmo tempo ela consegue ter um segundo foco de visão na mesma intensidade, olhando para baixo, e ela consegue rastrear algum animal que será a sua presa. Ela consegue olhar para cima e olhar para baixo ao mesmo tempo. Nós, os cristãos, somos chamados para ter visão de águia, olhar as coisas deste mundo, sim, não descuidarmos daquilo que Deus nos deu aqui, mas também termos os olhos na eternidade, nos valores espirituais, naquilo que está por vir, na nossa pátria celestial. Aleluia. Terceiro ensinamento: na sua segunda vinda as pessoas tentarão fugir. É impressionante quando lemos o versículo 31 e 32, acompanhem comigo. Naquele dia
Quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Portanto, existem pessoas que vão tentar fugir para salvar os bens, para salvar aquilo que talvez consigam, pense que consigam levar para a eternidade. Pessoas que querem salvar as riquezas terrenas e ao mesmo tempo ganhar as eternas. E Jesus disse, quando chegar nesse dia, não vai dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso me faz lembrar do vulcão Vesúvio na Itália antiga, que entrou em erupção sem nenhum aviso, e as lavas foram sendo jogadas e as cidades que estavam perto foram sendo soterradas pelas lavas do vulcão. A cidade que mais sofreu com isso é a antiga Pompeia, e algumas figuras da ambição ficaram eternizadas. Por exemplo, uma mulher que, em posição de fuga, saía da sua casa e as lavas pegaram e ela morreu petrificada. E depois descobriram que ela estava assim, em posição de segurar alguma coisa. E por baixo das lavas localizaram, ela estava segurando as suas joias. Ela poderia ter salvado a sua vida, mas quem sabe esses 2 minutos a mais, esses 3 minutos a mais para ir e pegar as joias e sair correndo para tentar fugir da velocidade das lavas do vulcão, não deu tempo. E por causa das joias, ela morre, perde o maior valor à vida. Encontrou-se também a figura de um homem em posição de corrida. Ele também está saindo da sua casa e na sua mão um pires com 60 moedas de prata. Talvez a mesma coisa. Naquele momento que ele volta para pegar as moedas, volta para pegar a economia, ele corre, mas não dá tempo, as lavas pegam. E ele, tentando salvar os bens, morre. E Jesus está dizendo, vai ser assim. Não tente salvar os bens neste dia, porque os maiores valores nossos estão na eternidade. Aleluia. Sabe, aliás, ninguém que está indo para a eternidade deveria pensar nos valores aqui da terra. Eu tenho feito inúmeros funerais, cultos fúnebres, sepultamento de gente ao longo dos quase 28 anos de ministério pastoral. E eu nunca vi ninguém levar para a eternidade dentro do caixão uma escritura de terreno, de fazenda. Nunca vi alguém levar os documentos e a chave do carro do último tipo. Nunca vi ninguém levar a conta bancária, sacar e levar. Porque chega nesta hora, as pessoas querem saber se estão salvas ou não. Existe até uma ansiedade de dizer, por favor, ore por mim, ou então ore pelo meu querido que está indo para a eternidade. Nós não podemos descuidar. Os olhos devem estar aqui, mas também estar lá, na eternidade. Mas é interessante que alguns tentam fugir para salvar a sua vida. Veja comigo o versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Alguns vão tentar, no desespero, fugir. Mas fugir para onde? Fugir para que lugar? Se a volta de Jesus é abrangente a todo o planeta. Quando falo sobre isso, me lembro de uma situação de um pastor, eu li, isso é uma anedota naturalmente, mas eu li sobre esse pastor, uma igreja interiorana, e o pastor iria pregar sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. E ele queria fazer algo assim que fosse impactante durante a sua mensagem, durante a sua pregação.
E ele chamou um diácono da igreja, deu um saco de batatas para o diácono, chamou um irmão da orquestra que tocava trompete, falou: olha, vocês vão me ajudar hoje. E o templo era templo de madeira. Antigamente, assim, a maioria das igrejas tinham seus templos de madeira, com forro e tal. E o pastor disse assim: eu vou pregar sobre a volta de Jesus. E eu vou assim falando sobre a volta de Jesus. Quando eu disser assim, e Jesus pode inclusive voltar hoje, agora. Então, diácono, nesse momento, você joga as batatas no forro da igreja. Vai ficar, sobe com a escada lá e fica de prontidão. Ouvido lá, joga as batatas, para fazer bastante barulho. Trompetista, você começa a tocar, toca forte, como se fosse um anjo tocando na volta de Jesus. Combinado, combinado. Daí os irmãos reunidos e o pastor pregando, falando sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, que a igreja tem que estar preparada e tudo mais. E Jesus pode voltar a qualquer momento, e Jesus pode voltar agora inclusive. E aí o diácono, aquelas batatas, e o trompetista tocando, pararapapá, e a igreja fugindo, e os irmãos fugindo pela janela, pela porta lateral, pela porta dos fundos. Onde tinha a porta, tinha gente pulando, indo embora. E o pastor ficou muito desanimado com aquilo. Ele disse: poxa vida, ensinei tanto, preguei tanto para a igreja, e aí quando se fala da volta de Jesus, a igreja tinha que estar aguardando com alegria. Chegou o dia da nossa coroação, aleluia, mas o pessoal vai fugindo de medo. De repente ele olha assim, no meio da igreja tinha uma senhora sentada, serena, idosa, com a Bíblia aberta. E ele chegou perto dela assim, foi chegando próximo e agradecendo a Deus. Pelo menos uma pessoa estaria preparada se a volta de Jesus fosse hoje. Pelo menos uma pessoa estaria com o coração preparado. Foi chegando perto dela, mas ela tinha morrido infartado de susto. Então, as pessoas vão fugir. As pessoas vão querer desaparecer quando Jesus voltar. Mas fugir para onde? Ir para onde? Quarto lugar, na sua segunda vinda, as pessoas serão separadas. Veja comigo nos versículos 34 e 35. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. É impressionante que, quando nós lemos esse texto, parece que a palavra de Deus cientificamente deu um salto num conceito de geografia, que na época que Lucas escreve ainda não se tinha esse conceito. Pensava-se que a terra era apenas aquela pequena região da Palestina, a Ásia Menor, e um pedacinho da Europa. Aquilo era o mundo, era um plano, um platô chato, boiando no universo. Era a ideia que se tinha sobre a Terra. Não se tinha ideia de que a Terra era redonda ou que haveria fuso horário. Mas é interessante que Jesus diz o seguinte: 2 estarão numa cama, isto é, à noite. Num lado do mundo será à noite. E no versículo seguinte diz: 2 estarão moendo, 2 estarão moendo, isto é, estarão trabalhando na moenda, produzindo trigo, e outros 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. Enquanto nós estamos aqui hoje, agora no Brasil, 8h30
13 minutos da noite, 20 horas e 13 minutos. Agora, no Japão, é 8 da manhã e 13 minutos. Esse conceito ainda não existia na época que a Bíblia foi escrita. E aqui nós temos uma fala que nos remete ao quão cuidadoso Jesus foi quando falava a respeito do arrebatamento da igreja. Mas fecho parênteses sobre esta questão. Mas haverá uma separação. Alguns estarão trabalhando e de repente amigos que serviam a Cristo vão desaparecer. Estarão na escola e aqueles que serviam a Cristo desaparecem. Estará o casal onde a esposa serviu a Deus com intensidade, amou a Jesus como prioridade, mas o esposo não serviu a Deus. E ele fica e ela vai arrebatada. É isso que a palavra do Senhor nos fala. Isso nos é um alerta também. Se você tem parentes que não servem a Deus, fale de Jesus para eles. Ame-os em Jesus, evangelize-os. Se você tem vizinhos que não conhecem a Jesus, e os tem com certeza, ore a Deus para que haja oportunidades de você falar de Jesus para aqueles que não conhecem a Jesus, colegas de trabalho, amigos. Fale do Evangelho, fale que Jesus os ama, fale que Jesus pode salvá-los, fale que existe arrependimento, de que existe céu e inferno. Não se cale, não tenha medo, não tenha vergonha do Evangelho. A segunda vinda de Jesus há de separar pessoas. E o texto termina dizendo que a segunda vinda de Jesus, na sua segunda vinda, tudo culmina no julgamento. Versículo 37. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. E Jesus termina fazendo esta citação naquele tempo, esse jogo de palavras era um ditado popular, dizendo que quem estiver para ser julgado e sabe que já está condenado não tem como fugir. E ele cita isso muito claramente, dizendo: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Isso falando daqueles mortos espiritualmente, condenados para a morte eterna, condenados para viverem a eternidade longe de Deus. Haverá julgamento, haverá separação. Eu quero convidar você a ficar em pé nesta hora. Agostinho de Hipona, um dos teólogos da antiguidade, da era patrística, disse o seguinte: aquele dia ninguém sabe, e ninguém sabe para que venhamos a vigiar. Deus deixa em segredo para que nós vivamos a vida aqui na terra, preparados para, a qualquer momento, ouvirmos as trombetas tocarem, a qualquer momento, sermos arrebatados, a qualquer momento, encontrarmos com Deus nas nuvens, a qualquer momento, entrarmos nas mansões celestiais. E sempre, quando se prega sobre arrebatamento da igreja, sempre quando se prega sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, termina-se com a advertência: precisamos estar preparados. Preparados. Coração preparado. Vida preparada. Vida espiritual em comunhão com Deus. Um professor de teologia sistemática, já está com Deus, tive aula com ele, tive esse privilégio, o Dr. Frank Peters.
Ele costumava dizer o seguinte, e ele até escreveu sobre isso, de que os dias que estamos vivendo são comparados ao preparo de um grande teatro que vai acontecer, que vai começar. Então, no palco, o cenário já está pronto. Os sinais do arrebatamento da igreja, os sinais da volta de Cristo já estão acontecendo. Portanto, o palco já está preparado. O cenário, as pessoas, as nações, tudo se preparando e as cortinas estão fechadas e falta pouco ou quase nada para que o diretor da peça dê a ordem e diga: abram as cortinas, vamos começar o espetáculo. Quando você lê o livro de Apocalipse, quando você lê as advertências do apóstolo Paulo nas suas epístolas, quando você lê o que chamamos de pequeno apocalipse dos evangelhos, em Mateus 24, 25, ou nesse texto de Lucas 17, nós começamos a olhar e ver o palco está pronto. Não falta muito e a igreja do Senhor será arrebatada, tomada. Se você soubesse o dia, talvez você não iria levar tão a sério a questão do preparo. Nós não sabemos o dia. Um grande pregador do passado, da linha dos puritanos, dizia assim: o maior avivamento que a igreja vai ter e provar será um dia depois do arrebatamento da igreja. Aí muita gente que estava fora vai voltar, mas é tarde demais. Muita gente que ouviu o evangelho vai dizer: como é que eu faço agora? Agora sim, eu quero ter um encontro com Jesus, agora sim eu quero ir para a igreja. Vai ser tarde demais. Vai se agarrar com a Bíblia, vai ser tarde demais. Sabe por quê? A Bíblia será tirada, a palavra será tirada junto com a igreja. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça será tirado junto com a igreja. A palavra de Deus, que hoje é a palavra de Deus inspirada, com poder de transformação, com poder de edificação, após a volta de Jesus, vai virar apenas uma peça de museu, um livro qualquer. As pessoas vão ler e não vão mais entender nada. Nós precisamos estar preparados para o grande e terrível dia do Senhor Jesus.